Vamos conversar com o nosso querido Dr. Rubens Teixeira. Entre outras coisas, ele é autor consagrado, né? É autor do livro 25 Leis Bíblicas de Sucesso, que é um best-seller no Brasil. E você conhece aqui do programa e conhece também pelas suas múltiplas qualidades. Ele é advogado, é engenheiro nuclear, e também doutor em economia. Muito bom dia, meu caro Rubens Teixeira. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. Pois é, mas hoje a gente gostaria que o amigo comentasse algo bastante popular e ao mesmo tempo bastante preocupante. Nós sabemos que estamos aí praticamente às portas da Copa do Mundo e muito se falou que essa Copa do Mundo vai divulgar o Brasil lá fora, não é? E vai trazer dividendos futuros para o Brasil. Mas, na realidade, o que aconteceu? Quando soubemos que a Copa do Mundo iria acontecer no Brasil, evidentemente todos exultamos, né? E daí houve toda a destinação de bilhões de reais para a construção de estádios e tal. Mas a infraestrutura brasileira é algo que preocupa, notadamente os nossos aeroportos, a locomoção de aeroportos, por exemplo, para os locais de jogos e para os locais também de hotéis. E essa infraestrutura aparentemente ainda não está, aparentemente não, eu acho que constatando mesmo, não se encontra de maneira satisfatória. E isso, de uma certa forma, preocupa o evento, meu amigo? Fernando, sempre preocupa, né? Porque o cronograma ideal é que ele tivesse em dia para que não houvesse esses sustos, né? Mas vamos fazer uma recapitulação. A Copa do Mundo e as Olimpíadas foram eventos em que se houve uma euforia muito grande no Brasil para que eles acontecessem aqui, né? Então, quer dizer, as pessoas estavam animadas, motivadas, talvez por campanha publicitária ou porque elas achavam que era interessante mesmo, enfim. A sociedade ficou muito motivada. E aí escolhemos que essas competições, que esses eventos esportivos seriam bem-vindos acontecessem aqui. Aí depois disso, naturalmente começou a se estabelecer os cronogramas, as regras, as obrigações, enfim. E a partir daí, por conta de uma série de fatores, começou a surgir um pessimismo e uma opinião contrária. Bem, se é bom ou se é ruim, nós devemos admitir que a maioria da sociedade, pelo menos, não se manifestou contrária a eles na época, né? Ficou entusiasmada, a população, houve uma euforia muito grande e tal. Se nós fizemos a escolha certa ou errada, a escolha está feita, tá certo? E por outro lado, se nós tínhamos que nos manifestar contra, passou o prazo, porque já foram feitos contratos, o evento vai acontecer aqui. Visto que nós já fizemos as escolhas, não há mais do que falar, não deveria ser feita a escolha, porque como nós vivemos numa democracia, as pessoas deveriam defender as suas opiniões antes da escolha ser feita, não foi feito de um dia para o outro. Então a sociedade tem que aprender com os seus erros. Qualquer outra escolha, pense melhor e avalie melhor, porque depois que escolher, não adianta voltar atrás. Essa história, essa conversa de decidir uma coisa e voltar atrás, isso tira a credibilidade de um país, que ele fica com a reputação de não cumprir contratos. Como já fizemos as escolhas e sabemos que há atrasos e há riscos, vamos dizer assim, que a sociedade está preocupada e tem que ficar preocupada e tem que cobrar que os prazos sejam cumpridos e tudo mais, vamos olhar para esse ponto, né? A sociedade tem que estar atenta mesmo, cobrar, e as autoridades estão se mobilizando para isso, estão cobrando, estão fiscalizando, estão preocupados. Por quê? Porque se não forem cumpridos os prazos, fatalmente vai para a conta do administrador público que não cumpriu o prazo. Quer dizer, então, nenhum administrador público quer ter na sua conta de que ele não cumpriu um prazo, que vai ter uma repercussão internacional esse seu lapso, essa sua falha no cumprimento do prazo. Então, eu acredito que os prazos, de uma forma ou de outra, vão ser cumpridos e as coisas vão acabar acontecendo. Com relação às críticas, que os recursos poderiam ser aplicados de outra maneira, tudo isso era discussão que tinha que ter sido pensado antes. A sociedade tem direito de rediscutir, de repensar, de refletir, de criticar. A gente está na democracia, a gente não pode querer inibir esse direito. Mas temos que ter a consciência também que, se nós tínhamos entusiasmo muito forte de ser contra, isso teria que ser demonstrado antes. Agora, tendo em vista que a Copa vai acontecer no Brasil, acho que foi irreversível, vamos olhar o que de bom podemos ter dessa Copa. Bem,
O Brasil é um país com potencial turístico muito grande e pouco conhecido, porque, na verdade, a gente não vai esperar que os outros países façam publicidade do Brasil de graça. Ah, não, nós vamos divulgar o Brasil. Claro que não. Existe uma disputa entre os países para que o turismo seja convergido para lá, porque quando o turismo aumenta num país, a indústria do turismo aumenta, são recursos que entram, geram emprego no país, enfim, as pessoas vêm aqui, gastam os seus recursos aqui e esses recursos ficam para os brasileiros. Então, é importante a indústria do turismo, em alguns países, essa indústria é extremamente importante e gera muito emprego, garante a estabilidade econômica, o desenvolvimento nacional e por aí vai. Então, o Brasil só vai ficar conhecido se ele se fizer de alguma maneira conhecido. Então, como pode ser feito isso? Olha, pode botar propaganda no mundo inteiro. Quanto custa isso? Será que vale a pena? Uma fábula, né? Agora, quando nós temos um evento internacional aqui, obrigatoriamente o foco vai estar aqui. E detalhe que, na verdade, não é uma divulgação do polo Rio de Janeiro, São Paulo, né? Porque são as cidades mais conhecidas lá fora. Nós vamos ter várias sedes em várias partes do país corroborando para essa divulgação, não é isso? Exatamente. Então, o nosso país, que é um país amplo, com potencial turístico diferenciado, nós temos uma costa enorme, toda ensolarada, temos também a Amazônia, temos o Pantanal, temos as belezas turísticas do Rio de Janeiro, atrações em São Paulo, em vários estados, que nós temos que explorar isso. Nós somos um país muito grande, com uma diversidade de pontos turísticos muito grande, não só naturais, como também de obras a serem conhecidas. E por que nós não vamos explorar? Não é verdade? Então, tendo em vista que existe a possibilidade, que é uma possibilidade duradoura, porque houve pesquisa dos eventos internacionais recentes, como, por exemplo, a Jornada da Juventude da Igreja Católica, houve uma pesquisa em que os turistas, 90%, diziam que voltariam ao Brasil. E essas pessoas fazem propaganda do Brasil lá fora. Então, essa indústria do turismo é algo duradouro, que vai não só divulgar o país, mas também garantir, daqui para frente, uma visibilidade maior para o nosso país e uma possibilidade de nós termos mais recursos vindos dos turistas para a nossa economia. Então é importantíssimo que isso aconteça e vamos olhar para frente, vamos consertar o que precisa consertar. As autoridades que são responsáveis por cada infraestrutura, cada ponto nevrálgico, cada fator limitante da nossa infraestrutura vão ter que dar conta do resultado e automaticamente, no final, nós vamos estar aí aproveitando, né, vamos dizer assim, essa Copa e aprendendo. Se a próxima vez nós não quisermos que algo aconteça, devemos pensar antes. Aliás, Fernando, isso é um bom exercício para a nossa sociedade, já que nós estamos em ano de eleição. As pessoas criticam tanto os políticos e às vezes esquecem que foi o povo mesmo que os colocou lá. Claro que existem profissionais bons, políticos bons, profissionais ruins, políticos ruins, cidadãos bons, cidadãos ruins, enfim. Mas as pessoas, antes de questioná-los, devem lembrar que tem que saber escolher. Então, as escolhas diárias que nós fazemos, seja em qualquer situação, devem ser pensadas, refletidas, porque se a gente ficar escolhendo uma coisa, depois se esconde atrás da massa e fala, eu não escolhi não, não escolheu não, mas porque também tu não se manifestou de forma contrária, silenciou por quê? O silêncio, a omissão, não é bem vista numa sociedade consciente. Se eu sou omisso, por que eu vou depois querer criticar? Quem é omisso não tem direito de dizer nem sim nem não depois. Ou se tem o direito de dizer sim ou não, não tem a reputação, o seu sim ou o seu não. A reputação da pessoa é medida à medida que ela é responsável pelo que ela fala. Então é importante as pessoas terem essa consciência. Olha, eu vou me posicionar, seja qual for a questão, vou me posicionar com consciência, com equilíbrio, com sensatez e com sinceridade. Então, porque esse debate da Copa, eu não estou lembrado de ter visto rejeição antes. Por que houve a euforia antes e agora a rejeição? Porque eu não entendo exatamente qual a explicação que se daria. Se dá certo eu fico eufórico, se der errado eu tenho rejeição. Quer dizer, a escolha só é feita se houver o êxito. E se não houver o êxito eu fico contra. Isso não é coisa de pessoa excelente. Pessoa excelente assume a consequência do que faz. Escolhi isso, assumo o resultado. Não escolhi, não tenho responsabilidade sobre o resultado. Não me manifestei tempestivamente, minha manifestação agora pode até acontecer, mas ela não vai ter valor porque eu fui omisso, ou me esqueci, ou não percebi. Enfim, nós temos que ser sinceros para que nós possamos ser maduros, para termos uma democracia sólida e sermos capazes de mudar os rumos quando precisarmos.
Então, acho que essa questão da Copa é um grande exercício. Eu estou torcendo, eu acho que todos os brasileiros estão para dar tudo certo. E, no final das contas, nós temos que cobrar mesmo para que tudo dê certo. Quem precisa se corrigir, que se corrija. Quem tem que cumprir prazo, que cumpra, para que nós não passemos vergonha a nível internacional. Se Deus quiser, não vamos passar, né? Mas eu acredito que nós vamos chegar lá. Perfeito. Doutor Rubens Teixeira, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Grande abraço, Fernando, a você, aos ouvintes da Super Rádio